Lá no Polo de Surubim o pessoal está perguntando o seguinte: o correto não seria o passo 4, não seria depois do passo 6 e o passo 7, seria o 8º? Eles questionam. Questionam que, repete o questionamento. O passo 4 não seria depois do passo 6 e o 7 não seria após o 8? Eu ainda não tenho o 8. Como assim? Vamos lá. No passo 4, eu defini a sequência, o formato para atender um tema. Então vamos lá. Definir a lista dos ingredientes necessários. Definir o formato e o tema do bolo. Comprar os materiais. E agora a sequência dos ingredientes. E aí colocar a mistura na forma. Então eu não estou assim entendendo exatamente qual é a dificuldade ou qual seria o resultado que iria mudar nessa sequência. Se ele achar que mudando essa sequência, colocando o passo 4 depois da mistura, depois do passo 6, foi isso? O 4 após o 6. O 4 após o 6. E o 7 após o 8. Seria só a ordem, ele informa. E lá no polo de Pojuca, a Amanda lembra que nós temos que untar a forma. Excelente observação. Antes de colocar a mistura na forma, eu tenho que untar a forma com o quê? Manteiga e farinha de trigo, para o bolo não grudar na forma. E farinha de trigo. Excelente para não grudar lembrança. Untar a forma com manteiga e farinha de trigo. Então, aqui seria um ponto e segue garantir a uniformização da mistura e deve ser imediatamente colocada na forma. Ok, eu só não estou vendo a necessidade dessa modificação aí de levar esse item 4 para mais adiante. Lá no item 4 eu defini o formato. Esse item 4 aqui poderia estar lá junto, logo em seguida aqui do item 1. Por exemplo, antes de definir a equipe do projeto, eu já poderia ter definido esse nosso próximo passo aí do item. Ou seja, esse item poderia tá aqui, ó, definir. Ok. A Jéssica fala que temos também que pré-aquecer o forno. Perfeito. Então eu estou modificando aqui essa sequência. Ou seja, eu entendi os requisitos, eu defini esses requisitos, e aí o que é que eu fiz aqui para mudar essa sequência? Vamos colocar aqui o passo 2, e assim eu coloquei o formato todo. Comprar os materiais, pronto. Ficou agora um pouquinho diferente. A definição do formato já ficou lá no passo 2, e aí vem todo o restante, comprar os materiais, seguir a sequência de mistura dos ingredientes, colocar a mistura na forma. E aí tivemos mais um comentário aqui sobre essa questão. Qual foi a contribuição aí? Sobre qual? Na mistura, depois de untar com manteiga e farinha de trigo, garantir a uniformização da mistura. Teve mais colocar na forma e pré-aquecer o forno. Temos que colocar a massa do bolo na realidade na forma. Agora, vamos no passo 8. Isso, colocar a massa.
Vamos levar o nosso bolo para o forno, né? Levar. Mas antes tem que pré-aquecer o forno. Para estar na temperatura adequada. Então, ligar o forno 30 minutos antes? Acho que menos. Ok. Então, ligar o forno. Para quê? Quem vai ligar o forno? O próprio cozinheiro. O cozinheiro. Então, o cozinheiro vai ligar o forno. Tem alguma observação aí, alguma referência, a figurinha lá do forno, ele abrindo, como é que liga o forno? Pode ser necessário para alguém que não tem muita familiaridade lá na com foca, o pessoal fala que o tempo de cozimento, ou melhor, para pré-aquecer tem que ser 10 minutos. Pronto, então ligar Opa, o que foi que eu fiz aqui? Juro que eu não sei. Alguém pode me dizer? Voltei. Então vamos lá. O forno deve ser ligado 10 minutos antes. Para aquecimento. Opa. Para aquecimento. Ok, então o forno deve ser ligado 10 minutos antes para aquecimento. E aí, qual é o próximo passo? Então vamos lá, passo 9. Colocar o bolo para o cozimento. Quem é que coloca o bolo lá para o cozimento? O cozinheiro. Então, alguma observação, alguma referência? Tranquilo? Algum comentário aqui nas observações sobre esse bolo? Ele tem que passar, né, professor Romeu, pelo menos uns 30 a 40 minutos na fase de cozimento, né? Até chegar no ponto adequado. Então, aqui a gente olha o acompanhamento do projeto. Então, eu já analisei criticamente, eu vou fazer a verificação do projeto. Deve ser executada conforme as disposições planejadas, para assegurar que as saídas estão atendendo aqueles requisitos de entrada. E eu vou manter registros. Nesse caso aí, poderia ser o registro do acompanhamento do bolo do cozimento. Então, vamos lá. O tempo de 40 minutos foi o que sugeriram, esse nosso bolo, para essa quantidade. Então o tempo vai ser de 40 minutos para que ele fique bonito, para que ele fique. E aí a gente tem que acompanhar. Como é que a gente vai acompanhar esse tempo se o bolo é a hora de tirar esse bolo? Qual seria a forma de acompanhar se ele já está na hora de... Não, após a fase de cozimento, no caso de 30 a 40 minutos, coloca um palitinho de dente, ó, Rosélio também fazendo ali, coloca um palitinho de dente, ou até a faca, lá em casa eu uso a faca mesmo, porque para não queimar o dedo, bota a faca, se sair melada, é porque ainda não está bom, agora se sair já limpinha a faca, a mesma coisa com cuscuz, né, Rosélio? Acompanhar o cozimento, quem acompanha esse cozimento? O próprio cozinheiro.